deputado petista Raymond, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, pediu à Procuradoria-Geral da República a prisão de Nicolas Ferreira e a abertura de investigação contra o parlamentar. Essa solicitação cita a prisão em flagrante de um primo de Nicolas, detido em Uberlândia, com cerca de 30 quilos de maconha, com o governista afirmando ser necessário apurar supostos vínculos familiares, políticos e financeiros entre o parlamentar e o crime investigado. O petista também relembra a campanha de Nicolas contra a iniciativa da Receita Federal para monitorar transações via Pix, tratada como fake news por parte do governo e que, supostamente, resultou na fragilização de normas do órgão que facilitam a lavagem de dinheiro. Por fim, sem citar diretamente Nicolas Ferreira, Raymond afirmou que o crime organizado mantém relações com uma parcela corrupta de agentes do Estado praticando violações de direitos humanos. Em resposta, o parlamentar da oposição questionou como um vídeo feito no início de 2025 ajudou o PCC a movimentar bilhões entre os anos de 2020 e 2024. Chamar os nossos comentaristas. Você, Dávila, o que é preciso considerar em relação a essa tentativa de um parlamentar do Partido dos Trabalhadores de associar Nicolas Ferreira com o crime organizado por aquele vídeo produzido em que questionava a possibilidade de monitoramento do Pix? Canhato, a maior pedra do sapato dos petistas hoje chama-se Nicolas Ferreira, um deputado que consegue se comunicar com milhões e milhões de brasileiros com uma comunicação direta, sem nenhum efeito especial, simplesmente explicando as coisas como elas são. Se esse critério de buscar parentes envolvidos, supostamente envolvidos em outras atividades ilícitas para caçar mandato, na verdade não haveria quase nenhum deputado da bancada do PT. Afinal de contas, temos aí o maior escândalo de corrupção do Brasil, que é justamente o INSS. Mais de 90 bilhões de reais foram desviados só do crédito, do desconto e de indevido do crédito consignado, e mais 6 a 8 bilhões de reais foram descontados indevidamente de 9 milhões de aposentados. Só esse escândalo, não precisamos nem fazer uma lista dos demais escândalos, só isso já seria motivo, nesta lógica utilizada pelo parlamentar petista para afastar Nicolas Ferreira do seu mandato, seria motivo para simplesmente envolver quase todos os principais quadros graúdos do partido que estão envolvidos ou supostamente envolvidos com este que é hoje considerado um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Na verdade, nós temos de respeitar o eleitor. O eleitor votou, o eleitor é aquele que tem o poder de cobrar, fiscalizar e, na próxima eleição, dizer se aquele parlamentar merece ou não continuar representando. Esta mania no Brasil hoje de afastar parlamentares, caçar mandatos de políticos por coisas que não têm nada a ver com a preferência do eleitor é uma violação da soberania popular. Na Constituição brasileira, a única maneira de legitimar o mando, Canhato, é o voto. Não existe outra maneira. Toda forma de caçar o voto é uma forma de desrespeito ao brasileiro, é uma forma de deslegitimar a escolha popular. Você, Mota, esse deputado do PT, Raymond, pedindo a prisão de Nicolas Ferreira, também investigação do parlamentar, alega inclusive que um parente de Nicolas foi detido com maconha e, além disso, insinua, ou pelo menos aponta uma ligação entre aquele vídeo produzido que discorria sobre o monitoramento do Pix, o quanto isso pode ter influenciado na fragilidade dos órgãos de controle em verificar as facções criminosas. Muitos falaram, bom, é uma salada, né? Como você vai atribuir ao Nicolas e à produção daquele vídeo fatos que foram apurados pela polícia de anos atrás? Enfim, acho que muitas coisas para a gente discutir aqui, Mota. Verifica o seu microfone, por favor. São muitas coisas, Canhato. O fato é que
o governo quis apertar ou fazer uma regulamentação mais detalhada para colher informações sobre o Pix, e foi um gesto que muita gente interpretou como preparatório para uma futura cobrança de imposto do Pix. O Nicolas fez um vídeo que quebrou todos os recordes e o governo recuou, dizendo que não tinha intenção de cobrança de impostos, que era uma intenção meramente de fiscalização. Acontece que os valores das transferências de Pix acima de um determinado valor já são automaticamente reportadas à Receita Federal. Tanto a fiscalização funciona que essa operação teve grande sucesso. Foi a operação mais bem sucedida contra o crime organizado na história desse país. Eu sempre digo, o que falta aqui é vontade. Não falta informação, não falta lei, não falta tecnologia. Falta a disposição de colocar bandido na cadeia. Há muito tempo, as pessoas que observam a segurança pública no Brasil fazem uma previsão. Um Estado que não consegue ou não quer prender criminosos, um dia vai prender inocentes. Quando as instituições de um país se deterioram e o país tropeça rumo à tirania, uma das primeiras coisas que sempre acontece é o uso político da polícia e da justiça. Por incrível que pareça, em todos os países sempre aparecem servidores dispostos a esse papel. Agora, o curioso nessa história, a gente está vendo o que aconteceu ontem e hoje, a esquerda brasileira sempre defendeu, basta fazer uma pesquisa na internet, pautas como a descriminalização das drogas. Aqui no Rio de Janeiro, todo ano tem a Marcha da Maconha. Podem fazer uma pesquisa para ver a quantidade de parlamentares que dizem maconha tem que ser descriminalizada. A esquerda adotou como slogan a frase prender não adianta. Prender não serve para nada, porque prender não ressocializa, companheiro. Imaginem vocês que essa esquerda agora está pedindo, quase exigindo, que todos os políticos de direita sejam colocados na cadeia. Isso, Caniato, me lembra uma famosa frase que eu acho que é atribuída ao grande líder iluminado comunista Lenin. Se não for a ele, me corrijam. Mas é uma frase que resume a estratégia dessa esquerda radical e a frase diz: chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Você, Cristiano Beraldo, parlamentar do Partido dos Trabalhadores, acionando a Procuradoria-Geral da República contra o deputado Nicolas Ferreira por supostamente favorecer a lavagem de dinheiro do crime organizado e a citação, inclusive, do vídeo que fez muito sucesso nas redes sociais sobre o Pix. Que é preciso considerar, nesse momento, a oportunidade que muitos identificam e aí acabam formalizando esse pedido para a PGR. É possível conectar uma coisa com a outra? Você vê curioso, não é, Caniato? Um deputado do partido que tinha uma lista enorme de apelidos no tal Departamento de Operações Estruturadas, que era o Departamento da Propina da maior construtora do Brasil, agora fica aí posando de vestal, querendo apontar o dedo com muita preocupação em relação ao discurso de Nicolas Ferreira. Preciso a gente lembrar justamente o que o Mota nos trouxe. O deputado Raymond, que era vereador no Rio de Janeiro, foi eleito deputado federal na última eleição, ele participa deste universo de pessoas que não só defendem a descriminalização da maconha, como aplaudiram a decisão do Supremo Tribunal Federal de permitir que qualquer um hoje ande com 40 gramas de maconha sem ser importunado pela polícia. Então, este deputado, se colocando nesta posição, claramente não está ali passando a sua opinião, não está ali passando aquilo que ele acredita de forma coerente com tudo que já foi defendido por ele, pelo seu grupo. Ele está ali fazendo um favor ao presidente da República. Alguém precisa endossar aquilo que o presidente da República disse. E é esse o papel
que o deputado Raymond está cumprindo. Quando se fala deste caso de Nicolas Ferreira, primeiro, se o primo dele foi preso, o primo dele que fique na cadeia, porque lugar de traficante é na cadeia. Para mim, traficante tem que apodrecer na cadeia, apodrecer rápido, porque é para não dar despesa para o Estado por muito tempo. Se Nicolas Ferreira, durante as investigações, de alguma forma for conectado com essa atividade ilícita, ilegal, criminosa do primo, ele que responda com todo o rigor da lei. Agora, não se pode assumir, fazer esse raciocínio ilógico de que o vídeo gravado por Nicolas Ferreira, que tratava especificamente da vontade do governo federal e da Receita Federal de monitorar as movimentações do Pix para então deduzir quanto cada brasileiro ganha e, com base nesta dedução, verificar se os brasileiros estão pagando imposto de renda de forma adequada ou se precisam ser cobrados, porque esse é todo o ponto. Não é como a esquerda quis fazer parecer, criando a desinformação, a confusão para desmerecer o discurso e desmerecer o vídeo. Não se trata de taxar o Pix. Isso é uma outra discussão que eu tenho certeza que tem muita gente dentro do governo doido para fazer. Mas isso é uma outra discussão. Estava em jogo ali era a utilização das informações de movimentação financeira através do Pix para tributar as pessoas. Então, são coisas completamente diferentes. Agora, vamos para a operação de ontem. Quando se coloca as fintechs nesse balaio de operação para movimentar dinheiro do crime organizado, as fintechs, elas não estão movimentando através de Pix. Isso é uma burrice falar uma coisa dessa. O grande ponto das fintechs é que são instrumentos financeiros que sofrem uma fiscalização muito menor do que um banco, do que uma efetiva instituição financeira tradicional, e que conseguem ter relação bancária com grandes bancos, onde elas colocam dentro de uma conta única todo o dinheiro dos seus clientes. Qual é a lógica? Bom, quem tem que administrar quanto é de cada cliente é a fintech. O banco está prestando um serviço de simplesmente servir de repositório das reservas, dos depósitos dessa instituição financeira. E agora, se usando dessa facilidade, essas fintechs pegam os depósitos que vêm das empresas envolvidas no esquema e colocam lá bilhões de reais. Para um banco tradicional, ele não quer saber de quem é, de onde veio, ele só quer saber que tem uma pessoa responsável que é uma empresa dessas financeiras, funciona através de plataforma digital. Então, não tem nada a ver com o Pix. Inventaram isso. Ontem, a operação de ontem era sobre picaretagem com Pix. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, estão conectando peças de quebra-cabeças completamente diferentes para eles, sim, alimentarem a desinformação, criarem confusão e tirarem a responsabilidade deles da reta. Pois é, e aí eu quero só abrir espaço, porque o deputado Nicolas se manifestou, respondeu a alguns veículos de comunicação. Estou aqui, pelo menos, para a resposta que ele deu ao portal Metrópolis. O colunista Paulo Capelli disse o seguinte, o Nicolas Ferreira, vou abrir aspas: o meu vídeo foi de janeiro de 2025. Como um vídeo de janeiro de 2025 pode ter ajudado a movimentar 46 bilhões de reais de organizações criminosas entre 20 e 24? Eu sou atemporal? Na falta de argumentos e de achar algo para me colocar na cadeia, eles precisam inventar. O desejo deles não é só cadeia. Se eles pudessem, eles me fuzilariam, me matariam. Não estou envolvido em rachadinha, não estou envolvido em corrupção, não estou envolvido em roubo do INSS. Então, por isso que eles precisam fazer essas cortinas de fumaça pedindo prisão, e aí ele segue rebatendo os pontos destacados pela petição feita pelo parlamentar do PT. Davi, você não acha que a partir dessa discussão, talvez alguém do governo ou algum integrante da base governista entenda que é preciso criar um projeto de lei ou sugerir algum órgão competente que
é de bom tom, ou é interessante, ou é necessário essa fiscalização do Pix, sob o argumento de que precisamos monitorar justamente as movimentações para evitar que o crime organizado se utilize do Pix, sei lá, para fazer transações. Você não acha que podem se utilizar disso para avançar com aquela agenda? Caniato, não dê ideias, Caniato, não fique dando ideias para essa turma, que amanhã já sai um PL aí dizendo que precisamos criar um órgão independente e suprapartidário para controlar o Pix. Eu tomo cuidado com as sugestões. Mas o fato é que as duas coisas que mais incomodam a base governista são pessoas que defendem de maneira coerente as ideias e que não têm telhado de vidro. São as duas coisas que geram incômodo, porque é difícil pegar alguém ou tentar explorar a divisão com alguém que é coerente na defesa de suas ideias e valores e que não tem telhado de vidro, porque do outro lado é um verdadeiro painel solar de vidro ali que só tem gente com telhado de vidro envolvida em alguma malandragem. Então, por isso que Nicolas Ferreira é uma pessoa não grata pelos governistas. Causa barulho, argumenta maravilhosamente bem, sabe se comunicar, é coerente na defesa dos seus valores e ideias e não tem telhado de vidro. Aí tem que buscar um parente lá, quinto grau, para ver se fez alguma coisa errada, para tentar incriminá-lo. Agora, o pior é que essas coisas no Brasil, infelizmente, o histórico é ruim, Caniato. Nós tivemos o caso do deputado Deltan Dallagnol, que perdeu um mandato. O mandato foi o deputado mais eleito no Paraná por uma aberração jurídica, por achar que supostamente, se ele vencesse, poderia ter utilizado de uma maneira errada o poder, só em cima de suposição. Então, essas aberrações acontecem no Brasil. Então, toda precaução é pouca neste momento num país onde a regra não vale mais, onde a lei é ignorada e o que vale é a visão particular e a arbitrariedade de juízes. Pois é, a gente vai seguir acompanhando, monitorando essas informações, esse destaque que nós trouxemos. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Recado importante para você que acompanha o programa Os Pingos nos Is. Você já pensou em passar o dia inteiro ao lado de alguns dos maiores nomes do Brasil e do mundo, discutindo ideias que podem transformar o nosso futuro? Anote aí, dia 11 de setembro, São Paulo recebe a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, o maior evento de liderança que defende a liberdade de São Paulo. Serão mais de centenas de pessoas reunidas para ouvir empresários, economistas, jornalistas e pensadores que estão fazendo a diferença. Entre eles, nomes como Jorge Gerdau, Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, e o economista e protagonista do Plano Real, Gustavo Franco, entre outras personalidades. E não é só palestra, é networking, inspiração e novas conexões que podem mudar a sua trajetória. Então, garanta já o seu ingresso, venha fazer parte desse dia histórico, dia 11 de setembro, no Vibra São Paulo. Então, acesse o site forumsp.org, vou repetir, forumsp.org, garanta o seu lugar. O futuro é construído por quem age e sua hora é agora. Inclusive, quero passar a palavra para o Roberto Mota, que irá participar, inclusive, desse evento, né, Mota? Todos convidados, é isso? Todos convidados, não deixem de ir. Eu estarei lá participando de um painel com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Vamos falar sobre combate ao crime, sobre essas grandes questões da segurança pública e, inevitavelmente, sobre essa grande operação, um grande sucesso da Polícia Militar de São Paulo e do Ministério Público contra a facção. Então, eu espero vocês lá. Isso mesmo. 11 de setembro, no Vibra São Paulo. Garanta o seu ingresso. Entre no site forumsp.org. Contamos com você.